E nos próximos capítulos Três Graças, durante muito tempo, Arminda acreditou que havia finalmente se livrado de um fantasma que a assombrava, o próprio marido. Rogério, o homem que um dia foi sua âncora e depois se tornou seu maior obstáculo, havia sido dado como morto em um misterioso acidente de lancha. A tragédia, envolta em versões contraditórias, parecia encerrar um ciclo de mentiras, traições e ambições sufocadas. Mas o destino, irônico e impiedoso, preparava uma reviravolta capaz de colocar Três Graças de cabeça para baixo. Rogério está vivo e voltou com sede de vingança. Rogério era conhecido na cidade como um homem íntegro, generoso e dono de um império de investimentos que sustentava metade das famílias de Três Graças. Carismático e discreto, ele escondia por trás do sorriso calmo uma desconfiança crescente em relação à própria esposa. Arminda, por sua vez, sempre fora uma mulher de ambição desmedida, sofisticada, manipuladora e obcecada por status. Por anos, ela manteve um casamento de aparências, enquanto cultivava um romance proibido com Ferete, sócio e melhor amigo de Rogério. O plano de Arminda e Ferete parecia perfeito. Numa noite chuvosa, Rogério saiu de lancha para uma suposta viagem de negócios e jamais voltou. O corpo nunca foi encontrado, mas um bilhete deixado no escritório, com traços que pareciam ser de sua caligrafia, sugeria um suicídio. A polícia, sem provas contrárias, arquivou o caso. E pouco tempo depois, Arminda assumiu o controle da Fundação Três Graças, criada pelo marido ao lado de Ferete. O que ninguém sabia é que aquele desaparecimento era apenas o começo de uma história ainda mais sombria. Anos depois, as lembranças do acidente voltam a incomodar Josefa, a mãe de Arminda, uma mulher de gênio forte e mente afiada, mesmo com a idade avançada. Em uma conversa com Gerluce, a governanta da mansão, Josefa revela um detalhe que reacende as dúvidas sobre a morte de Rogério. A escultura. As Três Graças. Rogério a trouxe da Itália com tanto orgulho. Disse que simbolizava a harmonia e a beleza que ele queria ver em nossa família. E agora Arminda jura que é uma cópia sem valor? Ora, isso não faz sentido, Gerluce. Intrigada, comenta com Lígia, uma amiga íntima da família, que a história da escultura parece esconder algo maior. Desde o desaparecimento de Rogério, a peça havia sumido misteriosamente do salão principal e, segundo boatos, Arminda a mandara esconder em um depósito. Mas por quê? Josefa, convicta de que o genro jamais teria se matado, começa a juntar as peças de um quebra-cabeça perigoso. Sua insistência irrita Arminda, que reage com impaciência e nervosismo sempre que o nome do marido é mencionado. Enquanto isso, Ferete tenta manter as aparências. Com o passar do tempo, o sócio e amante de Arminda começa a sentir o peso da culpa corroendo suas noites. Em uma conversa com Zenilda, sua confidente e secretária, ele deixa escapar o remorso que o atormenta. A polícia arquivou tudo. Disseram que o bilhete bastava. Mas e se ele não morreu? E se ele está vivo, Zenilda? Às vezes eu sinto como se Rogério estivesse aqui, respirando atrás de mim. Zenilda tenta acalmá-lo, mas a paranoia de Ferete cresce. O empresário começa a receber mensagens anônimas, frases soltas escritas em bilhetes deixados sobre sua mesa, assinadas apenas com a letra R. Coincidência ou aviso? O medo começa a corroer a frieza do homem que, um dia, acreditou estar acima de qualquer punição. Certa noite, Josefa afirma ter visto Rogério caminhando pelos jardins da mansão. A família tenta convencê-la de que foi apenas um delírio causado pela idade, mas ela insiste. Era ele! Eu o vi com meus próprios olhos. Aquele jeito de andar, o mesmo casaco de lã que ele usava nas noites frias. Rogério está vivo e voltou para buscar o que é dele. Gerluce, embora tente disfarçar o medo, sente calafrios. Arminda, ao ouvir o relato da mãe, perde o controle. Grita, derruba uma taça de vinho e acusa todos de conspirarem contra ela. A cena é presenciada por Lígia, que passa a acreditar que há mais verdade nas palavras de Josefa do que a família quer admitir. Pouco tempo depois, a tensão se espalha por toda a cidade. Rumores sobre o fantasma de Rogério circulam pelas ruas de Três Graças, e cada olhar desconfiado parece carregar um segredo. Quando menos se espera, o impossível acontece. Em uma tarde chuvosa, a mesma que marcara o dia do suposto acidente, um carro preto para diante da mansão. A porta se abre e de dentro surge um homem com o rosto parcialmente coberto por um capuz.